Sejam bem-vindos, tá? Bem, pessoal, para quem não me conhece, deixa eu me apresentar, né? Então, vou fazer essa gentileza com vocês, né? Seria interessante eu começar uma aula aqui do qual eu convidei vocês, a gente fez um processo de divulgação e essa aula começar sem que vocês me conheçam, né? Então, para quem não me conhece ainda, né? Eu sou Juliano Lopes, sou formado aí em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal do Estado do Ceará. Sou pós-graduado com um MBA em Engenharia de Produção e Gestão da Qualidade. Tenho uma formação de coaching também, sou coach empresarial aí formado pelo IBC, o Instituto Brasileiro de Coaching. E tenho outras formações aí que agregaram ao longo da minha profissão, né? A gente que trabalha dentro de indústria, a gente sabe que mesmo a gente atuando dentro da área de qualidade, de segurança dos alimentos, a gente tem interação muito grande com as áreas produtivas, as áreas de processos. E a gente, como gestor de qualidade e de segurança dos alimentos, a gente também tem o nosso papel com as áreas de processo de produção, né? Então eu tenho a formação de Green Belt, Lean Six Sigma e de engenheiro de melhoria contínua, né? Sou também formado em PCQI, né? Sou indivíduo qualificado em controles preventivos para alimentos de consumo humano, uma qualificação para atender especialmente aí a Lei de Modernização de Segurança dos Alimentos, né, americana, para quem vai exportar para os Estados Unidos, tá? Sou auditor em BPF, Boas Práticas de Fabricação, em APPCC, em ISO 22000 e em FSSC 22000, né? E acumulo ao longo da minha experiência aí mais de 15 anos, né, trabalhando diretamente dentro de indústrias e estabelecimentos de alimentos, tá? Nas mais diversas funções de liderança, já atuei como especialista, supervisor, coordenador, gerente e atualmente, tá, sou consultor e expert em sistemas de gestão da qualidade e de segurança dos alimentos, tá? Então, um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho de mim para que vocês possam me conhecer e se sentir confortáveis aí com quem está transmitindo esse conhecimento para vocês, tá? Esses são os meus contatos, tá, gente? Então, hoje eu tenho uma empresa de consultoria, tá? Essa é a logomarca da minha empresa de consultoria, Juliano Lopes. Eu tenho trabalhado ultimamente muito fortemente num projeto muito prazeroso, né? Esse tem sido aí o principal sentido aí, da minha formação profissional, da minha atuação profissional. Eu tenho desenvolvido, né, aí um método para auxiliar as pessoas que querem se tornar consultores, assim como eu, né? Então, acredito que, diante de toda a minha experiência, de toda a minha vivência, eu tenho muito a contribuir com a formação de muitos profissionais aí, nesse nosso país afora. Então, eu desenvolvi um método, tá? Esse método eu chamei de método CESA, método para formar consultores experts aí em segurança dos alimentos. Quem quiser conhecer depois o método, fique à vontade, pode acessar qualquer um dos meus canais que estão aí do lado. Então, esses são os meus contatos, tem o meu canal no YouTube, tem um canal do Telegram, né? Um canal VIP no Telegram, quem quiser participar, o link está na minha bio no Instagram. Esse é o meu contato do Instagram, também está aí, LinkedIn, tá? Então, vocês podem ficar à vontade para me procurar em qualquer um desses canais de comunicação, para quem ainda não faz parte, para quem ainda não está comigo nessa jornada, tá? Então fica aí o meu convite para vocês entrarem comigo nessa jornada, tá? A jornada do aprendizado. Bem, para a gente introduzir o tema, a gente está falando de dois conceitos, né, ao mesmo tempo, né? A gente está falando de Food Defense e Food Fraud, tá? E aí, geralmente, esses dois conceitos, eles são muito associados, eles são trazidos à tona em conjunto, na grande maioria das vezes, né? Em alguns momentos, eles chegam até a ser confundidos pelas pessoas, inclusive pelos profissionais da área, pode haver, né, essa confusão, tá? E eles são trabalhados geralmente em conjunto, né, para satisfazer aí as expectativas de um sistema de gestão, né? Mas esses conceitos, eles são diferentes, né? São conceitos que não podem ser tratados como similar, que não podem ser conduzidos como similar, tá?
Gente, eu estou acompanhando o chat aqui e eu queria que vocês me dessem um retorno positivo sobre o áudio, tá? O áudio tá ok para vocês? Basta um comentário breve aí no chat para que eu tome conhecimento, tá bom? Então esses dois, eu vou dando sequência aqui enquanto vocês me dão feedback, tá? Então esses dois termos, esses dois temas, eles podem ser confundidos, geralmente eles são trazidos, né, de uma forma juntos, isso não está errado, mas eles não podem, o que eles não podem ser é confundidos, tá? E por que que tanto as pessoas associam, né, o Food Defense com o Food Fraud, né? Por que que eles são associados e um é associado ao outro, né? E aí a principal explicação, né, é que a origem da contaminação, tanto proveniente aí da defesa dos alimentos, que é o Food Defense, como da fraude em alimentos, o Food Fraud, é que a origem dos dois casos é a mesma, né? A origem é o homem, tá? Então, essa é a semelhança entre os dois, tá? São indivíduos com intenções maliciosas que provocam a contaminação no alimento. É lógico que o objetivo dessa contaminação maliciosa, que é uma contaminação intencional, ou seja, é o homem que provoca e propositalmente, intencionalmente, tá? É lógico que essa contaminação, né, ela acontece de forma intencional, tá? Pessoal, eu acredito que a transmissão estava sem áudio. Agora vocês conseguem me ouvir? Quem está no chat, responda, por favor, se consegue me ouvir. Vocês podem me retornar? Bem, o pessoal falou que o áudio está baixo, mas está ok. Agora melhorou? Pronto, agora está ok. É que deu uma travada aqui, eu não consegui acompanhar o chat. Mas aí vamos lá. Então a semelhança entre esses dois é que a origem é o homem. Então é o indivíduo, né, com intenção maliciosa que provoca essa contaminação, tá? Uma outra semelhança que a gente vai comentar um pouco mais lá na frente é que essa contaminação ela acontece de forma proposital, intencional, tá? Bem, esses dois conceitos eles também são bastante associados porque eles trabalham em conjunto, tá? Esses dois conceitos, né, que a gente vê aí nesse desenho do guarda-chuva, que não é um desenho meu, tá? É um desenho internacional, na verdade, conhecido aí por todos os organismos, né, de segurança que promovem a segurança dos alimentos, é um desenho do GFSI, tá? Ele em conjunto com a segurança dos alimentos, com o HACCP, eles compõem um sistema de gestão da segurança dos alimentos, né? Então, o sistema de gestão de segurança dos alimentos, ele é composto por esses três elementos, por esses três conceitos, essas três ferramentas, né? A gente tem o famoso APPCC, né, ou HACCP, vindo do inglês, que é a análise de perigos e pontos críticos de controle, tá? Você tem toda uma questão de prevenção das adulterações que acontecem de forma acidental, né, ou não intencional. Ela tem toda uma base científica e ela está vinculada a uma questão de doenças que são transmitidas por alimentos, né? Então, é aquele dano causado à saúde do consumidor por algum tipo de perigo presente naquele alimento, e aquele perigo presente no alimento, ele aconteceu por uma situação acidental, não intencional, né? Aí a gente tem os dois conceitos que a gente está tratando aqui hoje, que são conceitos, se a gente for levar em conta aí a origem, o surgimento deles, né, desde quando se começou a falar desses dois conceitos, são conceitos relativamente muito novos, né, no Brasil principalmente, tá? E são conceitos que hoje eles são trazidos através de sistemas de gestão principalmente certificados, né?
Então, posso falar que na grande maioria das vezes você dificilmente vai ver esses conceitos sendo tratados, sendo implementados, né, internacionalizados por empresas de alimentos que não sejam certificadas em sistemas de gestão, né, porque eles acabam sendo obrigatórios, né, para as certificações em sistemas de gestão de segurança dos alimentos. Tá? O APPCC ele é lei no nosso país, né? Então, mesmo que a empresa não busque uma certificação em sistema de gestão, a empresa de alimentos, a indústria de alimentos tem que implementar o APPCC. Tá? E aí a gente tem Food Defense, né, que é a análise de ameaças e pontos críticos de controle, e o Food Fraud, que é a análise das vulnerabilidades e pontos críticos de controle. Né? O HACCP, como a gente falou, proveniente de uma adulteração, de uma contaminação acidental, e esses dois provenientes aí de uma adulteração, de uma contaminação provocada de forma proposital, né? Intencional. Tá? Porém, a diferença entre um e outro aí, tá? É que o Food Defense, a defesa dos alimentos, há uma contaminação por um indivíduo malicioso com um fundo, com uma finalidade ideológica ou comportamental. Né? O indivíduo ele quer prejudicar a empresa, né? Seja por uma questão comportamental ou por uma questão ideológica. Né? O cara faz parte de um movimento ambiental e ele enxerga que a empresa ela causa danos ao meio ambiente, ou o cara faz parte de uma motivação ideológica vinculada a uma situação religiosa, né? Então ele provoca um dano na empresa por consequência, né, por motivação ideológica. Ou comportamental, a gente vai ver alguns exemplos um pouco mais na frente. O cara tem a intenção de causar mal à empresa ou alguém dentro da empresa, tá, por uma situação comportamental dele. Né? Ele criou uma certa raiva da empresa, né? Ele foi desligado da empresa e ficou com um certo rancor da empresa, né? Ou ele é funcionário da empresa e aí está desmotivado, alguma questão motivacional dele interna e ele quer prejudicar, enfim. Tá? Já o Food Fraud, né, essa adulteração, essa contaminação intencional do alimento, ela acontece por uma motivação econômica. Né? O objetivo principal aí é o lucro, né? É você ter um retorno, né, financeiro sobre isso. Tá? Então, esses são os 3 elementos que compõem aí um sistema de gestão de segurança de alimentos robusto. Tá? Bem, quais são aí, se a gente for levar em consideração, a gente falou quais são os elementos que levam as pessoas a trazerem esses 2 termos, Food Fraud, Food Defense, essas 2 ferramentas em conjunto, né? E os pontos aí que os divergem. Né? Mas a gente tem alguns outros pontos em comum se a gente for levar em conta principalmente a aplicação prática de ambos. Né? Se você for levar em conta a aplicação prática dessas 2 ferramentas, ambos precisam ser documentados, precisam ser estabelecidos e precisam estar descritos através de um procedimento. Né? E aí eu falo mais para quem trabalha com um sistema de gestão que precisa implementar essas 2 ferramentas. Então, ambos precisam estar documentados e estarem procedimentados. Tá? Ambos trabalham com a identificação de ameaças e de vulnerabilidades. Né? Então, a organização ela tem que avaliar a susceptibilidade dos seus pontos quanto às ameaças e às vulnerabilidades. Né? Ambos precisam considerar medidas preventivas proporcionais. Tá? Então, não adianta você querer usar bala de canhão para matar um mosquito. Né? Você tem que ter proporcionalidade para aquele controle, né, daquela ameaça ou daquela vulnerabilidade que você vai implementar. Tá? E para ambos, tanto para Food Defense como Food Fraud, precisam ter aí uma avaliação periódica do seu procedimento, né, da sua implementação. Precisam ser avaliados periodicamente. Tá? Então, esses são os pontos comuns aí que a gente tem entre esses 2 conceitos. Tá? Bem, aí a gente agora vai detalhar um pouco de cada uma dessas 2 ferramentas, desses 2 conceitos. Tá? E aí, inicialmente, a gente vai começar falando aí de Food Defense. Tá? Antes da gente começar a discutir, né, um pouco esse conceito, né, de Food Defense,
É importante a gente tentar fazer um exercício e imaginar quão real seria, né, a ameaça de um bioterrorismo. Tá? E aí, em 2004, tá, esse cara que está aí na tela de vocês, tá, ele é ex-secretário, né, de saúde americana, Tom Thompson, né, ex-secretário de saúde do governo dos Estados Unidos, tá? Ele já tinha dito uma frase, já tinha feito uma declaração que ele não entendia, né, ele não compreendia, né, como é que os terroristas ainda não tinham tentado atacar os Estados Unidos, né, via cadeia de alimentos, né, por ela ser tão frágil, né, por ser tão fácil de se fazer isso. Né. E olha que a gente está falando aí de Estados Unidos, né, do governo americano, né, e a gente está falando de toda uma situação após 11 de setembro. Né, afinal, a gente sabe que 11 de setembro foi um marco mundial, aí quando a gente fala de terrorismo, de bioterrorismo. Né? Então, se na visão desse cara, né, é fácil atacar a cadeia de suprimentos aí dos Estados Unidos, a gente imagina aí quão fácil seria, né, atacar uma cadeia de suprimentos aqui no Brasil. Né? E a gente sabe que essa comparação ela tem que ser feita. Né? A gente tem aí um sistema bem mais fragilizado, né, do que o dos Estados Unidos, principalmente quando o assunto é terrorismo e bioterrorismo. Talvez os Estados Unidos seja o país mais preparado. E olha, de novo, repetindo, que o cara declarou isso depois de 11 de setembro, né, que foi quando o mundo mudou e os Estados Unidos principalmente mudou toda a sistemática dele, né, de controle, de combate aí ao terrorismo, né, e ao bioterrorismo. E aí, para nossa compreensão ficar mais fácil, né, eu vou mostrar aqui para vocês alguns cases mundiais aí, de bioterrorismo e outras situações, na verdade, que envolvem defesa dos alimentos, né, e que foram registrados. Na verdade, eu trouxe poucos casos aqui, tá? Se a gente pesquisar, a gente encontra bem mais. Eu trouxe só alguns poucos para ilustrar, né, a limitação do nosso tempo, tá? Boa parte dos casos que a gente procura não aconteceram no Brasil, a maioria tem origem aí nos Estados Unidos, mas servem, lógico, aí para a gente aprender, né, alguma lição, né, com relação a essa facilidade que as pessoas têm de atacar a cadeia de alimentos. Tá? Bem, esse primeiro caso aí, né, esse é um case mundial, sim, né, ele aconteceu ali em 1984, né, em Oregon, Estados Unidos, e ele foi considerado o primeiro e maior ataque bioterrorista dos Estados Unidos. Né? Ele ficou conhecido como o ataque bioterrorista de Hashnishi. Tá? Esse caso, né, foi uma situação em que membros de um culto usaram uma cepa ali da bactéria Salmonella typhimurium, tá, cultivada, né, em um laboratório, e eles utilizaram isso para contaminar saladas em um restaurante com o desejo ali de alterar, de afetar o resultado de uma eleição. Né? E aí, apesar de ninguém ter falecido, houve pelo menos mais de 750 pessoas ali que adoeceram e 45 pessoas que precisaram ser hospitalizadas. Né? E o interessante é que o FBI levou aí mais de um ano para vincular, né, a questão do surto ao atentado feito por esse culto. Né? E esse caso ficou tão conhecido que virou até seriado, né, minissérie aí, que está disponível até no Netflix, se vocês quiserem consultar lá, né, com o título aí que está na tela de vocês, Wild Wild Country, né? Enfim. Né? E aí ele conta a história desse culto, dessa seita de pessoas, né? Esse cara, né, veio da Índia, né, e começou a tomar uma proporção muito grande, eles não eram bem vistos na cidade e houve essa contaminação aí intencional de saladas, né, que foi cultivada em laboratório, né, da bactéria Salmonella typhimurium, para tentar interferir aí nas eleições. Tá? Existem outros casos aí, tá, gente, de bioterrorismo, tá, impactantes no mundo. Como eu falei, eu trouxe só alguns exemplos. Tá? Esse outro caso não é um case mundial aí, né, de grande impacto,
mas é uma situação que nos remete, lógico, né, à necessidade da gente criar e implementar mecanismos de defesa dos alimentos. Tá? Em 2016, no México, aí, os funcionários de uma linha de produção de uma empresa mexicana conhecida pela fabricação de molhos e conservas publicaram uma foto nas redes sociais, né, urinando ali sobre a linha de produção. Né? Também teve uma repercussão negativa para a empresa. Tá? Os caras fizeram essa publicação em redes sociais, eles acabaram sendo desligados, mas é uma situação que envolve aí defesa dos alimentos. Né? Provavelmente algum funcionário aí, lógico, desmotivado, descontente com alguma situação dentro da empresa. Né? E aí um caso mais recente, esse talvez esteja aí na cabeça de todo mundo, de uma forma mais fresca. Né? Em 2018, na Austrália, houve situação aí dos consumidores, né, pegarem, né, morangos e ao consumir encontrarem agulhas, né, agulhas e alfinetes. Né? Tudo isso foi provocado por uma senhora, uma mulher, que era ex-funcionária dessa empresa aí, né, de morangos. Né? Ela tinha 50 anos, foi detida e foram encontrados pelo menos aí 100 casos de agulhas ou alfinetes, né, dentro de morangos. Um homem chegou a ser hospitalizado, as autoridades, né, recomendaram a toda a população que cortassem as frutas antes de comer. Né? E o motivo, né, dela ter feito isso foi rancor com a empresa onde ela trabalhou como supervisora de produção por alguns anos. Né? Então, de novo, aí fica a reflexão para a gente da importância da defesa dos alimentos para as nossas empresas. Algumas situações de impacto bem maior, outras de impacto menor, mas sempre a marca pode, né, receber um impacto que talvez não tenha morte de pessoas, hospitalização de pessoas, mas tenha um custo para a marca. Né? E isso, em alguma situação, pode ser até irreversível. Né? Bem, antes da gente conversar um pouco mais sobre esses conceitos, né, como eu falei lá no começo, esses dois conceitos eles são sempre trazidos juntos, food fraud, food defense, e em alguns momentos eles são confundidos, né, ou tratados como similar, como a mesma coisa, e não são. Né? E aí é interessante, lógico, que a gente faça aqui um alinhamento, um esclarecimento de conceitos, né, assim como esses, de outros conceitos que são carregados junto com esses, e que em boa parte das vezes são confundidos. Tá? Então, a gente vai falar aqui de dois muito bem falados, né? Que é a diferença entre segurança de alimentos e segurança alimentar, que mesmo com todo o movimento que há, né, de consultores, de profissionais da área, de pessoas que conhecem a diferença do termo, de estudantes, né, que procuram se aperfeiçoar, estudar e já conhecem essa diferença, que sempre estão postando nas redes sociais a diferença, eu vejo muito esse movimento, ainda existe muito profissional da área confundindo. Não é? E aí vamos definir também outros conceitos, né, que giram em torno ali dessa sopa de letrinhas aí da segurança de alimentos. Né? Então, já adiantando, food safety é segurança de alimentos, então é um termo que previne a contaminação acidental, que pode ter uma natureza biológica, química ou física. Né? Então é o termo onde há preocupação com a segurança do alimento do ponto de vista que ele pode causar um dano à saúde do consumidor. Tá? Então é você trabalhar o conceito para que o alimento não saia, né, não chegue na mesa do consumidor, né, com alguma contaminação que vai causar um dano à saúde dele. Isso é o que trata a segurança de alimentos. Tá? O Food Defense, que é a defesa de alimentos, tá? O foco é prevenir a contaminação intencional por indivíduos, né, que provocam essa contaminação também por agentes químicos, físicos, biológicos, radiológicos, só que é intencional, né, eles causam isso propositalmente, diferente da segurança dos alimentos, que isso acontece de forma acidental. Né? Um equipamento da linha de produção soltou um parafuso, né, ou não houve um perfeito enxágue de uma linha de bebida, né, e você teve produto químico que era da limpeza da linha que acabou indo para o produto. Né? A gente tem casos aí, por exemplo, que envolvem segurança dos alimentos por uma situação acidental. A gente tem o caso do Todinho, né, que aconteceu lá, a contaminação por soda cáustica há alguns anos atrás, do suco Hades também,
né? Então as linhas não foram completamente enxaguadas, resíduo de produto químico ficou na linha, acabou sendo envasado com o produto. Isso foi acidental, ninguém provocou isso de forma proposital, intencional, né? Isso trata a segurança dos alimentos. O Food Defense é parecido com a segurança dos alimentos, né? São contaminações que podem ser químicas, físicas, biológicas, radiológicas, só que é um indivíduo, né? Motivado aí ideologicamente, como eu já falei, né? Ou por uma situação comportamental, propositalmente contamina o alimento, né? Então, o foco do Food Defense, do programa de Food Defense, é proteger a empresa, né? A linha de produção, os produtos, contra essa forma de agressão, né? Existe um outro conceito também que se mistura com esses conceitos, né, que são trazidos, ele é trazido junto com esses conceitos, que é o de Food Quality, né, que é a qualidade dos alimentos. Esse conceito ele já tem mais a ver com os parâmetros que caracterizam o alimento qualitativamente, né, como um aspecto nutricional, ou um aspecto físico-químico, ou um aspecto sensorial, tá? Por exemplo, o odor de um produto, né? A cor de um produto. A gente sabe que a gente trabalha em indústria de alimentos, tem produtos que são medidos pelo o teor de brancura, por exemplo, a cor deles, né? Então, qualidade dos alimentos, food quality, está ligado a um parâmetro qualitativo, né? Que tem relação nutricional, físico-química ou sensorial. Não pode ser confundido com segurança dos alimentos, né? Food safety. Aí a gente tem food fraud, que é fraude de alimentos ou fraude alimentar, né? Esse já previne a contaminação também intencional, né? Também por adulteração aí com contaminações que podem ser físicas, químicas, biológicas, mas com a finalidade ali do ganho econômico, né? Então você tem ali uma situação de adição ou de substituição de ingredientes, né? Tudo com a finalidade de ganhar, né? De ter um lucro financeiro, tá? E o Food Security, que é segurança alimentar, que não pode ser confundida com o primeiro termo que a gente falou, que é segurança de alimentos ou dos alimentos, que é a garantia do direito de todos a ter acesso a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente e de modo permanente, né? Então, é você garantir que as pessoas tenham a condição nutricional suficiente, né? Aquele produto não falte para que ele tenha condição nutricional suficiente. E a gente tem vários programas aí, por exemplo, de segurança alimentar, né? A gente teve, durante algum tempo, no governo federal, o programa Fome Zero, né? Ou seja, para garantir que o alimento chegue na mesa da população sem que faça falta em termos de garantir a situação nutricional da população. A ONU, né, tem vários programas de segurança alimentar para garantir que não falte alimento para os países mais desabastecidos, mais necessitados, né? Então, isso é segurança alimentar, que é bem diferente do termo de segurança dos alimentos. Assim como food fraud não é a mesma coisa de food defense, tá? Aí, para tornar essa diferença, né, mais didática, trazer uma didática melhor para a gente apresentar essa diferença, né, eu trago essa figura, que também não é uma figura minha, né, eu apenas trouxe ela de uma forma diferente. Vocês encontram ela também se vocês fizerem uma busca nas literaturas, né? E ele mostra um quadro dividido, né, nos termos que você tem tudo que está abaixo da linha tracejada do meio e tudo que está acima, certo? E você tem tudo que está à esquerda da linha tracejada e tudo que está à direita, né? Então, se você for ver, por exemplo, ali, food safety, né, e food quality, são contaminações que acontecem de forma não intencional. Estou falando do lado esquerdo, quadrinho vermelho e quadrinho verde, né? Ou seja, a qualidade dos alimentos, algum parâmetro ele foge do controle não por uma situação intencional, né? Ele acontece de forma acidental, né? E uma contaminação do alimento por um fator físico, químico, biológico, radiológico, né? Do ponto de vista de segurança dos alimentos, ela acontece também de forma acidental, né? Como eu falei nos exemplos dados anteriormente. Já do lado direito, quadrinho azul e quadrinho amarelo, a gente tem as contaminações de forma intencional, né? E aí a gente tem tanto ela quando tem uma motivação de ganho econômico, que é food fraud, e a gente tem ela quando é uma motivação
de ganho aí, de ganho não, de intenção de causar danos a alguma pessoa na empresa, né? Um dano econômico, uma situação de terror, né? De bioterrorismo, a gente já viu que é o Food Defense, tá? Então, esse quadro explana bem essa diferença entre esses 4 conceitos, né? E traz essa definição de uma forma bem didática até, né? Bem, aí a gente já vai falando mais aí um pouco sobre defesa dos alimentos. Quais são os objetivos aí da defesa de alimentos, né? Então, o programa de Food Defense, ele visa, lógico, né, em primeiro lugar, evitar adulterações que sejam intencionais, né? Ou seja, provocadas por pessoas mal intencionadas, né? É diferente de um programa de HACCP, então eu chego até a ser repetitivo, que é para a gente fixar bem esses conceitos. Então ele é diferente de um programa de HACCP, em que a gente tenta reduzir os perigos que sejam possíveis de acontecer devido a algum desvio do processo, alguma falha de processo. Então aqui, em defesa dos alimentos, a gente está falando de uma adulteração intencional, né? E para eu conseguir prever onde um agente vai entrar no meu processo para provocar uma adulteração intencional, vai ser necessário um grande conhecimento de quê? Da minha estrutura, do meu processo, das pessoas que compõem a minha organização, né? E tudo isso vai estar dentro aí de uma análise de vulnerabilidade da empresa, né? Então a gente precisa, dentro do plano de defesa dos alimentos, fazer uma análise da vulnerabilidade da empresa. O quanto a minha empresa é vulnerável à entrada de agentes agressores que possam provocar uma contaminação intencional, proposital, né? É em torno disso que vai gerar a tua criação ali do teu plano, né, de controle, né, de defesa dos alimentos, tá? Além disso, aí um programa de defesa dos alimentos, ele traz também, né, para os clientes uma paz, né? Tanto para os clientes como para a opinião pública, né? E como consequência disso, você tem, lógico, aí a proteção à tua marca, né, e a reputação da sua empresa, né? E fora que ele traz também uma grande satisfação, lógico, das expectativas, né, dos parceiros comerciais internacionais, tá? Por que ele traz proteção ali à marca, né? Ele protege, porque a gente viu aí nos casos, por exemplo, do funcionário, né, urinando sobre a linha de produção, daquela que colocou, né, os morangos em risco, a gente vê toda uma situação aí, né, que pode expor a marca, né? Ontem ou antes de ontem foi veiculado aí nas redes sociais, né, uma garota que encontrou dentro de um nugget no McDonald's um pedaço de máscara, as máscaras que a gente está usando hoje por conta da pandemia. E aí não se sabe se essa situação foi provocada por uma contaminação intencional, um funcionário realmente, né, propositalmente fez isso, ou se foi por uma situação acidental, né? Mas o fato é que a marca é submetida hoje de uma forma muito mais rápida, né? É exposta nas mídias, né? E isso pode trazer um retorno negativo, como eu falei, inclusive algumas vezes até irreversível, né? Bem, se a gente for falar de Food Defense, como eu falei para vocês, o termo ele é novo, né? Ele é novo no mundo e principalmente no nosso país, né? No mundo relativamente novo, né? Quando eu falo novo, eu quero dizer aí de alguns mais de 10 anos para cá, tá? E não existe, por exemplo, como existe para a HACCP, lei, a não ser uma lei americana, que é o ato de bioterrorismo, né? Criado aí em 2002, tá? Que virou lei americana, né? E que inclusive tem boas recomendações, né, para quem quiser implantar um sistema, né, um programa de defesa dos alimentos robusto, pode inclusive seguir a lei do ato de bioterrorismo, tá? Então é a única lei que existe no mundo, tá? Já que a gente está falando aí de referências, né, para a gente implementar programa de defesa dos alimentos, tirando o ato de bioterrorismo, né,
Fora o ato de bioterrorismo de 2002, nos Estados Unidos, que é lei, o que a gente vai ter é a PAS 96, né, que é uma norma. Né? Então, existe uma norma para a defesa dos alimentos. Ela não é uma norma certificável, né, assim como você tem, por exemplo, as normas da família ISO, né, as normas de sistema de gestão da segurança dos alimentos, que você pode certificar, obtém, um organismo certificador vai lá e valida o teu sistema de gestão e você obtém um certificado. A PAS 96 ela não é uma norma certificável, né? Mas é uma norma de referência, nasceu aí em 2010, já passou por várias revisões e está atualmente na sua versão de 2017. Né? E o PAS 96 é um guia, aí como está exposto para vocês, um guia para prevenção, detecção e eliminação de atos maliciosos ideologicamente motivados, né? Ou outras formas de ataques aí a alimentos e bebidas e seu suprimento. Né? O PAS ele foi publicado por essa organização que tem o nome aí um pouco mais embaixo na capa do manual, né? O BSI. Né? Como eu falei, ela não é uma norma certificável, né? Então você não consegue ter uma certificação em Food Defense. Né? Apesar do tema Food Defense, né, está aí dentro dos tópicos de avaliação de praticamente todas, né, se não as principais normas de sistema de gestão de segurança dos alimentos. Então, a ISO 22000, a FS SC 22000, a BRC, a IFS, todas elas trabalham, né, esse conceito, sem necessariamente você ter uma certificação específica ali de Food Defense. Né? Mas apesar dela não ser certificável, ela traz uma série de orientações e é bastante bacana para quem está tendo dificuldade para montar ali um programa. E eles têm um conceito que eles trabalham, que é o que a gente já falou um pouquinho mais lá atrás, que é o do TACCP, né? Análise aí de ameaças e pontos críticos de controle. Né? Então, se a gente acha que ia ficar só com HACCP, a nossa sopa de letrinhas para quem trabalha na área de alimentos é bem maior. Né? Então, a gente viu HACCP, a gente viu TACCP, VACCP, aí nós temos BPF, então é uma verdadeira sopa de letrinhas que a gente não se livra. Né? E é isso. Bem, para realizar uma elaboração aí de um plano de defesa dos alimentos, tá? É importante que você tenha uma ferramenta para você fazer a gestão de risco. Né? E existem várias ferramentas hoje no mundo, no mercado, para que sejam adotadas. Tá? Então você tem a TACCP, que é a análise de ameaças e pontos críticos de controle. Essa ferramenta ela é citada, né? Ela é proveniente aí da PAS 96. Você tem o CAVESHOC, que é uma ferramenta desenvolvida aí pelo FDA americano, como se fosse a vigilância sanitária americana. Você tem o Food Defense Plan Builder, também desenvolvido, né, pelo FDA, tá? E esses dois você tem aí software, né, para implementação, para você elaborar o teu plano de defesa dos alimentos, software que inclusive você consegue baixar gratuito, né? O problema é que é todo em inglês, tá? E você tem o ORM, né, Operational Risk Management, tá? Que ele foi criado, né? Na verdade ele é uma ferramenta militar americana que foi adaptada pelo USDA, né? Como se fosse o nosso mapa aqui, né? Que também é para controle aí de programas de defesa dos alimentos, tá? O mais usado aqui é o TACCP, a ferramenta mais desenvolvida, né? Até porque ela é citada pelo PAS 96, que geralmente ele é referenciado aí pelas principais normas de segurança dos alimentos. Né? Então, por exemplo, para quem pretende certificar na FS SC 22000, a organização FS SC 22000 publicou um guia, né, de implantação do Plano de Defesa dos Alimentos, no qual ela cita aí, né, o PAS 96. Né? Ela cita também CAVESHOC e FDA, Food Defense Plan Builder do FDA, mas esse é o mais utilizado. Tá? Então, primeiro você tem que desenvolver essa ferramenta de gestão de risco. Tá? Bem, toda a criação de um plano de defesa dos alimentos, ela parte, né, do pressuposto, ela tem um pontapé inicial aí, né?
o programa de Food Defense ela tem essa base formada na avaliação das ameaças de vulnerabilidades, né? Então, estabelecer uma avaliação de risco, né, significa você cobrir essa avaliação através do levantamento das ameaças, das vulnerabilidades que a tua organização tem e as consequências que essas ameaças e vulnerabilidades podem trazer, né? E o interessante, lógico, é que isso seja feito em etapas iniciais, para você depois, posteriormente, partir para o desenvolvimento do programa. E o objetivo é limitar e gerenciar os riscos, né, estabelecendo ali medidas proporcionais de prevenção e controle. Então você faz o levantamento das ameaças, você identifica quais são as vulnerabilidades que a tua organização tem para aquelas ameaças e identifica quais são as consequências que isso pode ter, né? Então esses 3 pontos traduzem aí a base, né, dos requisitos para um programa de Food Defense, tá? E aí, quais são, né, os pontos sequenciais, se é que a gente pode falar assim, tá? Para aplicação, né, de ameaças, da ferramenta de ameaças e vulnerabilidades, né? Inicialmente, você tem que aplicar a ferramenta de avaliação de ameaças e vulnerabilidades, né? Lembrando que ela pode ser desenvolvida em paralelo com o teu APPCC, mas que não é recomendado que esse tipo de ameaça conste como perigo dentro do APPCC, porque afinal a gente está tratando aqui de ameaças e não de perigos, né? Então você vai levar em consideração fatores parecidos com o do APPCC, mas que não pode ser tratado como perigo dentro do APPCC. Então você precisa ter um plano de tratamento das ameaças e vulnerabilidades, uma avaliação, na verdade, separada do APPCC, tá? E aí essa avaliação, né, ela precisa de uma matriz de risco, assim como tem no APPCC, né? Se vocês lembrarem lá no APPCC, a gente tem uma matriz de risco, no qual você tem uma combinação de probabilidade e severidade, e a combinação dessa probabilidade e severidade você vai ter lá para o APPCC, né, um resultado, que para o Food Defense, probabilidade versus severidade, você chega ao grau de risco do negócio, né? Por isso que chama matrizes de risco, você avalia 2 riscos. E quando você faz o levantamento do impacto, né, versus acessibilidade versus o histórico, quando você vai criar o teu plano, você tem que levar em consideração todos esses fatores, qual o impacto daquela ameaça, qual o grau de acessibilidade, né, já que a gente está falando de acesso de pessoas mal intencionadas, e qual o histórico, né, que seria, a gente traduzindo aqui para o APPCC, seria a probabilidade, né, o quanto isso aconteceu, quantas vezes isso aconteceu, né? A combinação desses 3 fatores já traz aí para você o risco do processo. Então, através das matrizes de risco, da avaliação do grau de risco do negócio e da avaliação de grau de risco do processo, você tem como resultado o controle que você vai ter que definir, considerando a vulnerabilidade do teu processo, tá? Isso, na prática, a gente consegue exercitar muito bem em planilhas de controle, do qual você cria aí fatores para você fazer a multiplicação da probabilidade e severidade e de impacto versus acessibilidade versus histórico, tá? Aqui é só um exemplo aí, né, de, por exemplo, dentro de uma matriz de risco, de critérios que você pode criar, similar ao do HACCP, para a combinação de severidade e probabilidade. Então você pode ter, por exemplo, uma severidade catastrófica, né, uma severidade crítica, moderada ou baixa, e uma probabilidade frequente, provável, ocasional, rara e improvável. Quem conhece análise de perigos e pontos críticos de controle vai entender bem o que eu estou falando, né? E aí você pode combinar a probabilidade com severidade e dar um resultado dessa multiplicação, né, diferente para cada um. E essa combinação, voltando, vai te gerar aí dentro do teu plano, né, da tua avaliação de matriz de risco, o teu risco do negócio, tá? Bem, passado esse primeiro momento, né, que você fez toda essa avaliação aí, né, das tuas vulnerabilidades, aí você parte para as etapas propriamente ditas da implementação, né? Então, você traça mecanismos aí de defesa dos alimentos para edificações e instalações. Você tem que abranger toda a parte de controle de acesso. Dentro do teu programa tem que estar a segurança para armazenamento e transporte.
Segurança de pessoal e recursos humanos, tem que ser considerado a relação com fornecedores, a segurança da informação, lógico, porque um bioterrorista, né, uma pessoa que busca aí, lógico, né, algum ataque, né, à tua empresa, esse ataque pode ser provocado pelo roubo de informações, né, de informações valiosas, por exemplo, do teu sistema de gestão da segurança de alimentos, né? Você tem que prever dentro das etapas do teu programa rastreabilidade e recall, com foco, né, na defesa dos alimentos, e gestão de crises e resposta a emergências. Cada um desses tem que ser detalhado e aprofundado. Tá? E aí, aqui só alguns exemplos, né, de controle de acesso para as instalações. Um plano de Food Defense, né, ele tem um foco muito grande em controle de acesso às instalações. Tá? Então, o uso de grades, de cerca elétrica, de acesso biométrico, né, aqueles locais que geram maior risco, né, para as tuas instalações, o controle da portaria, né, de vigilantes aí ao longo do perímetro da tua organização, o simples controle de crachá, né, de acesso das pessoas às principais áreas ou às áreas como um todo da organização, né, são exemplos aí de controle, né, que você pode implementar e que deve fazer parte aí do teu plano de controle, né, e defesa dos alimentos. Tá? E aqui eu trouxe alguns exemplos aí de onde mais presencialmente estão as ameaças, né? Então elas são representadas aí, né, pelos armazenamentos de produtos químicos, né? Afinal, ali você pode ter uma fragilidade de uma pessoa, um indivíduo mal intencionado, pegar um produto químico e levar para dentro do processo para contaminar o teu produto intencionalmente. Laboratórios, por também, naturalmente, terem, né, produtos químicos que podem ser utilizados como agentes aí de contaminação química. Os silos de armazenamento, por terem facilidade de acesso e terem um grau, né, de contaminação muito grande. Então, você tem volumes de produto lá dentro que, uma vez contaminado, o impacto é grande. Então, essas pessoas mal intencionadas geralmente procuram por esses lugares que você consiga ter uma consequência maior, mais devastadora. Tá? Similar aos silos de armazenamento, lógico, aí, os armazéns de matéria-prima e produto acabado, assim como salas de pesagem e de preparo de ingredientes e misturas, né, pela facilidade que você tem de acessar o produto ali com o veículo contaminante. Né? Áreas de invase, o sistema de abastecimento de água, imagine você contaminar o sistema de abastecimento de água de uma indústria toda, né? Então o impacto é muito grande. Então são áreas sensíveis e bastante procuradas, né, por esses indivíduos. Áreas de utilidades, assim como o refeitório, por ter acesso a vários tipos de alimentos que não fazem parte da composição do teu produto e podem ser utilizados como veículo de contaminação, inclusive alergênicos. Né? A portaria é um ponto suscetível, ponto de ataque, os arredores da fábrica e computadores, né, pelo ataque às informações. Tá? Bem, a gente explanou aí alguns exemplos, né, o conceito de Food Defense, a gente falou quais são os passos para criar um programa de Food Defense e as ferramentas. Né? E agora vamos falar de Food Fraud, né? É o outro conceito que a gente está se propondo a falar aqui na aula hoje. Né? Aí só para a gente lembrar aquela figura didática que eu trouxe dos dois conceitos para a gente diferenciar. Então só para a gente relembrar, né? Tanto Food Fraud quanto Food Defense são contaminações provocadas de forma intencional, proposital, só que diferente do Food Defense, o Fraud tem uma motivação de ganho econômico, um objetivo ali de ganho econômico. Tá? Aí a gente falando um pouco dos conceitos, tá? Então, perante o GFSI, é o termo coletivo que abrange qualquer situação de substituição intencional, adição, adulteração, a ingredientes, né? Embalagens, alteração de rotulagem, né? Tudo falso, enganosa, visando o ganho econômico. Né? Para o FDA, é um termo coletivo usado para abranger também substituição, adição intencional, adulteração de alimentos ou de embalagens, né?
de produtos para ganho econômico, né? Então ela envolve adulteração motivada economicamente, que é também chamado de EMA. E para a FAO, né, Codex Alimentários, é uma adulteração intencional de alimentos para ganho financeiro, né? Então pode incluir substituição, diluição, que são os tipos de fraude, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, tá? Então, para ambos os organismos internacionais, a gente vê que o conceito é o mesmo, lógico, né? Então, food fraud é quando acontece uma contaminação intencional, né? O agente contaminador é o homem e o objetivo é o ganho econômico, né? Falando de uma forma bem resumida. Bem, qual é a ideia, o objetivo principal aí de um programa de fraude em alimentos, tá? Parecido com a defesa dos alimentos, com o Food Defense, é proteger os alimentos, né? Só que proteger os alimentos contra essas alterações que tenham objetivo econômico, né? E que são provocadas aí por agentes parecidos com de Food Defense, né? Contaminações físicas, químicas, biológicas ou alergênicas, né? Só que, de novo, o objetivo aqui do ganho, o resultado final é o ganho econômico, financeiro, tá? Bem, e por que são praticadas as fraudes, né? Por que as fraudes existem? Por que elas são executadas? Por que elas são feitas por esses indivíduos, né? Então, em primeiro lugar, e majoritariamente talvez, elas sejam feitas aí por acionistas, por pessoas da alta gestão que querem lucrar, né, com aquela fraude, e acham que o cliente não vai perceber. Na grande maioria das vezes o cliente não percebe, né? Então, fraude é algo tão antigo quanto a Grécia Antiga, né? Então existe desde muito antigamente, né? Fornecedores que querem lucrar mais e acham que o cliente não vai perceber. Então a fraude ela pode acontecer por um fornecedor teu também, da tua organização, né? De repente você pode pegar uma situação de fraude de um produto que você está adquirindo como matéria-prima ou ingrediente para compor o teu produto, ele está sendo fraudado, né? Ou de repente por funcionários que querem demonstrar mais resultado, né? Querem dar mais volume, mais produtividade, só que os dois primeiros são os mais comuns, né? Principalmente o primeiro. E aqui eu trouxe alguns cases aí mundiais, né, de casos de fraudes, tá? Em forma de linha do tempo. A gente tem ali inicialmente, né, em 1981, o caso, né, do óleo de colza, né? Então, se você colocar na internet, você vai encontrar como o caso do óleo da Espanha, o óleo espanhol. Ele provocou a morte de mais de 600 pessoas, né? Então, o óleo de colza, que é um óleo tóxico, estava sendo utilizado, diluído com azeite de oliva, né? E sendo vendido e comercializado. Isso trouxe como consequência aí a morte de mais de 600 pessoas, né? Em 2008, um caso que teve uma repercussão aí muito grande, né? Até hoje é lembrado, é comentado, né? Na China, houve a contaminação de leite com melamina, de leite em pó com melamina, né? Alguns bebês morreram, né? Mais de 800 foram hospitalizados e mais de 330 mil tiveram sequelas e foram afetados, né? Então é um caso realmente mundialmente famoso, né? O caso da melamina no leite em pó. Esse caso provocou a falência da empresa chamada Sanlu Group, que era a maior empresa de lácteos, a segunda maior empresa de lácteos do mundo na época. A empresa veio a decretar falência, né, por consequência disso. Esse leite foi comercializado por 2 anos, entre 2007 e 2008, e teve como consequência, né, devido à política do governo chinês, 2 pessoas foram condenadas aí à morte, tá? E a diretora, né, em algumas literaturas você encontra diretora, em outras você encontra gerente geral. A diretora, que é uma mulher, ela foi condenada à prisão perpétua, né? E à morte foi condenada um distribuidor, que é o cara que fazia a distribuição, era fornecedor da Sanlu, né, e fazia aí a distribuição do leite contaminado, foi condenado à morte em 2009, né? E o vice-prefeito da cidade, que também era responsável pela Secretaria de Agricultura, né, e ele também foi condenado à pena de morte, né? Em 2012, o caso do metanol a leste, né, ali na Polônia, República Tcheca e Polônia, né, onde houve a morte aí por envenenamento devido à ingestão de metanol, né? Então houve mais de 50 mortos. Aí a gente tem em 2013 outro episódio mundialmente famoso, né, o escândalo aí da carne de cavalo. Então era carne
de cavalo sendo comercializada como carne bovina. Então, chegou a ser comercializada em 15 países, né? E o elo aí da cadeia foi encontrado na Romênia, né? Em 2015 houve uma situação envolvendo o McDonald's aí, no qual, né, as batatas, né, eram faladas pelo consumidor que tinham gosto de carne, e o próprio McDonald's depois assumiu que a batata deles é feita com 19 ingredientes, né? Entre esses ingredientes você tem um composto de carne. E aí mais 2 aditivos ainda vindo do petróleo e açúcar, né? O McDonald's gravou até um vídeo, né, mostrando a composição da batata. Então ele tentou reverter isso de alguma forma, né? Gerou uma repercussão, mas não trouxe grandes impactos para a marca, né? E em 2019 o caso Barca Velha, que é um vinho caríssimo, né? Esses vinhos eram vendidos aí de forma online em leilões, né? Suscetíveis aí de enganar consumidores quanto à sua autenticidade, né? O valor desse de mercado do vinho é superior a 4.500 euros. Ele era vendido a um preço bem menor, só que não era o vinho Barca Velha, né? Era uma fraude de falsificação, tá? Alguns outros casos aí, a gente tem esse nosso brasileiro aí, né? 2017, então a Polícia Federal deflagrou a operação chamada Carne Fraca. Investigou as maiores empresas do ramo, aí, JBS, né? IBRF, dona da Sadia Perdigão, JBS, Seara, Swift, Friboi. Então você tinha carne aí com data de vencimento alterada, carne maquiada com produto químico para ser revendido, né? Carne estragada, né? Agentes do governo envolvidos, laboratórios de análise envolvidos. Então foi uma mega operação que resultou aí na prisão de gestores dessas empresas também, né? Uma vergonha para o nosso país, né? E aí esse caso também ficou bem conhecido, talvez pela forma como ele foi divulgado, né? Então a Polícia Federal aí de Minas Gerais filmou, né, esse indivíduo. A gente encontra hoje esse vídeo no YouTube fácil, falsificando vodka e uísque lá em Minas Gerais, né? Então o cara mostra como é que ele fazia todo o processo, um verdadeiro profissional, né? Ele tirava aquela tampinha do uísque da vodka, que tem aquela bolinha dentro, né? Que faz a dosagem do uísque sair de forma controlada. Então ele colocava o uísque falsificado, que era um uísque barato do Paraguai, de um preço bem inferior. Ele fechava muito bem vedado, ele tinha o selo que ele mandava fazer na gráfica, ele fazia a rosca tudo de forma artesanal, né? Mas que saía um uísque profissional, né? E as pessoas tomavam ali o uísque, né? Aí está o Red Label aí na mão dele, como se fosse um uísque mesmo dessa marca, né? E durante muito tempo enganou as pessoas aí, né? Áudio tá ok, pessoal, para vocês? Tranquilo? Então vamos na sequência, tá? Aqui existem alguns tipos de fraude, né? Então o próprio guia de food fraud da FSSC 22000, ele traz aí os exemplos, né? E os tipos de fraude. Então você tem fraude por substituição. A gente tem, por exemplo, ali carne de soja, né, sendo utilizada no lugar de carne de frango. Quem lembra desse caso aí, né, do Subway, né, que também foi um escândalo aí, que foi descoberto que eles usam carne de soja e não carne de frango, né? A gente tem casos aí de falsificação, tá? Então, muito comum a falsificação em água de coco. A gente tem outro tipo de fraude, que são melhorias não autorizadas, né? Então a gente tem, por exemplo, aí a gente falou do caso da melamina utilizada, né, sendo adicionada ao leite, né? A melamina é um composto químico que aumenta, né, o teor aí de proteína do leite, né? Então é uma melhoria não autorizada, né? Porque ela tem consequências negativas para a saúde de quem consome, né? A gente tem tipo de fraude chamada de diluição, né? É aquela, por exemplo, do azeite de oliva que pode ser diluído com um óleo tóxico, né? A gente deu um exemplo também agora nos cases. A gente tem a adulteração, que é quando carne estragada, né, é adicionada de corante para maquiar aquela carne estragada. Operação carne fraca, a gente acabou de dar um exemplo também, tá? Fraude aí de bens roubados, a gente tem o caso da vodka Glens também, que ficou conhecido. Rotulagem incorreta, quando você posterga data de validade. Então existem vários tipos de fraudes, né? Aqui a gente está mostrando alguns.
E aí o food fraud, ele pode ser, ele é abordado, né, como requisito de normas. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui, né? Ele é abordado, por exemplo, como requisito adicional, requisito 2.5.4 da FSSC versão 5 de maio de 2019, né? Ele também é abordado dentro do guia de food fraud da FSSC 22000, maio de 2019, um guia complementar para as empresas aí que buscam a certificação nessa norma. Ele também é abordado na IFS, que é outra norma de sistema de gestão de segurança dos alimentos, né? Foi publicado, né, pela organização IFS uma diretriz para a implementação de programa de fraude em alimentos, tá? O guia da FSSC 22000 é bem recente, foi publicado em maio do ano de 2019, do ano passado, e os requisitos dele não são obrigatórios, mas são, eu não digo boas, eu digo excelentes recomendações, tá? Inclusive ele cita aí as principais ferramentas, né, para você mitigar fraude, né, de alimentos. Você tem também o guia, aí a norma da IFS, publicado também aí bem recente, em 2018, né? Os requisitos dela também não são obrigatórios, mas são ótimas recomendações para quem está implementando aí um SGSA baseado nessa norma, na IFS. Tá? Então, diretrizes um pouco diferentes, né? Um pouco diferentes, tá? Um para quem está aí pensando, né, ou trabalhando para certificar na IFS e outro na FSSC 22000. Tá? Bem, e para mim implementar um plano de fraude em alimentos, quais são as etapas que eu preciso seguir, né? Então, conforme o Food Fraud Mitigation, você precisa primeiro estabelecer uma equipe de redução de fraude em alimentos. A gente não detalhou a esse nível lá no Food Defense, mas o Food Defense também precisa ter uma equipe, você também precisa formar uma equipe, né? Então, para esses três conceitos, HACCP, você precisa ter uma equipe multidisciplinar. Food Defense, você precisa formar uma equipe multidisciplinar. E Food Fraud, você também precisa formar uma equipe multidisciplinar, né? Na prática, né, essas equipes podem ser compostas pelos mesmos membros, né? Eu digo isso por experiência e vivência própria, apesar de não ser 100% recomendado, né? Voltando aqui, então, as etapas para um plano de mitigação de fraudes. Primeiro, estabelecer a equipe. Segundo, realizar uma avaliação de vulnerabilidade de fraude alimentar, bem parecido com o Food Defense, só que lá você fazia uma avaliação de ameaças, né, de defesa de alimentos. Aqui você faz uma avaliação de vulnerabilidade para fraude, né? Terceiro, você define quais são as vulnerabilidades significativas, né, nos teus alimentos produzidos. Quarto, você identifica e seleciona quais as medidas de controle proporcionais, lógico, né? Então, cuidado com a bala de canhão para matar mosquito, né? Proporcionais para essas vulnerabilidades que você identificou como sendo as mais significativas, né? Quinto, você documenta, né, procedimentos para você fazer essa avaliação, como é que eu faço, quais são as regras, a regra do jogo dentro da tua empresa. Quais são as medidas de controle que você vai adotar, como é que você verifica e gerencia, né, o teu programa aí, né, quando acontecem incidentes, né, de fraude dentro da tua organização, né? Tudo isso apoiado, né, dentro do guarda-chuva total do teu sistema de gestão de segurança dos alimentos, né? E por fim, você desenvolve uma estratégia que seja eficaz, né, para você estar constantemente treinando, capacitando as pessoas, e uma estratégia de comunicação, né, para esse plano aí de prevenção à fraude dentro da tua organização, tá? Então, esses são os passos aí do teu programa de fraude. Bem, similar, né, semelhante, né, mistura de similar com semelhante, ficou similante. Similar ao Food Defense, o Food Fraud também tem, né, ferramentas para você implementar o teu programa, né? Então você tem os guias aí da IFS e da FSSC 22000 e você tem uma ferramenta da SAFE, né? SAFE é uma instituição não governamental que publicou aí para facilitar, né, isso para as empresas. Ele publicou um guia, né, uma planilha, né,
para facilitar o trabalho de você realizar esse trabalho aí de levantamento das fraudes, das possíveis fraudes, e você traçar um plano de controle, né, para elas, tá? E aí, pessoal, quais são as dicas, né, para mim conseguir fazer a implementação do meu plano, né, considerando que eu vou fazer aí o meu plano de fraude em alimentos, tá? A primeira delas é você sempre levar em consideração os dados históricos, né? Essa fraude, esse tipo de fraude já aconteceu dentro da minha organização, esse tipo de fraude já aconteceu no país, esse tipo de fraude já aconteceu a nível mundial, né? Então, você considerar os históricos da fraude, né? E para isso você tem que pesquisar mesmo, né? Então, fazer benchmarking, pesquisar em empresas que têm o mesmo ramo do teu, de repente até concorrentes, pesquisar nas mídias, né? Pesquisar em literaturas, mas você tem que considerar os dados históricos, né? Você tem que considerar os dados do teu fornecedor, né? Então, de novo, buscar nas literaturas, questionar para o teu fornecedor, enviar relatórios, né, para o teu fornecedor responder e te dar essas informações, né? Você tem que entender as motivações econômicas, o que faria um cara a fazer uma fraude dessa, né? E considerar o grau de detectibilidade, se é fácil ou não de identificar. E aí, nesse momento, principalmente para esses dois pontos, né, as normas, né, as referências sugerem que vocês pensem, né, como um fraudador. Assim como quando você está levantando lá no Food Defense as ameaças, né, as vulnerabilidades da tua organização, as ameaças principalmente, você tem que pensar como um terrorista, né? Então parece engraçado às vezes, mas é isso mesmo, a equipe, né, que é uma equipe multidisciplinar para conhecer toda a organização e abranger toda a organização, ela vai ter que pensar como uma pessoa que está pensando em realizar uma fraude, qual seria o benefício econômico que ela tinha, que ela vai ter, né? O grau de detectibilidade, se é difícil, né, aquele tipo de fraude ali, se é difícil detectar ou não. Então você tem que pensar realmente como um fraudador, né, como o indivíduo malicioso que quer fraudar o alimento ou que quer provocar aquele dano para o alimento, né? Ok? Vamos lá. Estou vendo aqui, acompanhando o chat, tá, pessoal? Acho que está gostando, né? Então, obrigado aí pelo feedback, tá, pessoal? E aí, nessa linha da gente entender aí, né, tudo isso, quais são os alimentos geralmente mais vulneráveis, né? É importante a gente saber disso também, já que a gente vai criar um plano de fraude, mitigação de fraude para a nossa empresa, né? Geralmente são aqueles que têm um diluente de difícil detecção, né? Ou aqueles produtos que têm um alto valor agregado. Por quê? O ganho não é financeiro, então se ele tem um alto valor agregado, eu vou ganhar mais ainda em cima daquele produto, tornando o custo dele de produção mais barato através de uma fraude, por exemplo, né? Ou os alimentos onde seja fácil esconder um diluente, esses também são os mais procurados, ou que tenha uma oferta menor do que a demanda, né? Ou que já tenha um histórico ou tradição de fraude, né? No final a gente vai mostrar um gráfico que fala quais são os alimentos mais fraudados aí no mundo, né? Então esses alimentos geralmente são os mais procurados para que seja feita fraude, né? Ou aquele que tem uma origem ou fornecedor pouco conhecido. Por quê? Né? Qual é a ferramenta principal dentro das empresas para mim descobrir aí fraude, ou uma das, né? É rastreabilidade. Então, se eu tiver uma origem pouco conhecida, de difícil acesso, né, é um alimento mais procurado aí para me fraudar também, né? E aqui o gráfico que eu falei para vocês, né, ele é um levantamento já um pouco antigo aí, mas que mostra bem aí, e hoje isso ainda é bem real no cenário mundial de fraudes, né? Você tem ali, por exemplo, né, com mais de 26% ali, o azeite, né? Então ele é o alimento mais fraudado, aí você tem ali em segundo lugar ali, né, com 16%, não é? Falhou a memória agora, né? Não é os temperos, né? Os condimentos, né? Digamos assim, tá? Você tem leite ali com quase 12%, também é um dos mais fraudados. Então esses são os top 3 aí, se é que a gente pode falar assim, né? E você tem também aí, né, dentre os tipos de fraude que a gente mostrou, qual a mais praticada. Então a mais praticada ali é substituição, diluição, né, com a grande maioria esmagadora, né? Se é que a gente pode falar assim, com 65%. Né? Então, é a principal fraude praticada, né?
Bem, pessoal, e aí a gente faz uma reflexão, né? O que é que eu posso fazer na minha empresa? O que é que a minha empresa pode fazer? Geralmente, quais são os mecanismos, né? Os controles que a gente pode implementar para mitigar fraudes, né? Código de conduta é um deles, já que a gente está falando aí, por exemplo, da alta gestão, de pessoas que têm objetivo de ganho econômico, né? Você ter um código de ética, um código de conduta estabelecido na empresa que não diferencie, né, questões hierárquicas, facilita muito, né, o controle para mitigar fraudes, porque você vai ter um canal de denúncia ali aberto, né, e as pessoas que geralmente são honestas, né, e podem ver isso acontecer, elas têm ali liberdade para fazer esse tipo de denúncia e combater, né, esse tipo de contaminação intencional dentro da empresa, né. São testes aí de purezas de matérias-primas. A Temis falou aí condimentos e temperos, é isso mesmo, Temis, né? Eu falei condimentos, né? Temperos, a palavra que me falou foi temperos, né? Mas é isso mesmo, tá? São fáceis de serem fraudados aí, né? Existe até uma fraude que chega a ser engraçada, né? A pimenta do reino, ela é fraudada sendo substituída por caroço de mamão, né? É muito parecido, né? O caroço do mamão seco, né? Então você tem aí para controle e para mitigar a fraude também os testes de pureza nas matérias-primas, né? Tem o leite, né? É um produto que tem muito teste de pureza para verificar a fraude. Mel também, mel inclusive é um dos alimentos mais fraudados, né? Controle de processo, como por exemplo criar mecanismos de monitoramento, de verificação, né? Que sejam conduzidos aí por diferentes pessoas, diferentes profissionais de áreas diferentes. Você fazer os exercícios aí de rastreabilidade, né, periódico, porque você acaba enxergando, ou recapitulando, ou rastreando todos os ingredientes que compuseram aquele produto, então inibe, né, a questão de fraude. E você ter processos aí independentes aí, né, entre suprimentos, qualidade, produção e expedição, né, sem vínculo, né, completamente independentes também é um mecanismo de controle para mitigar a fraude, ok? Especiarias, Temis, eu acho que era esse o nome que me faltou. E aí, pessoal, como é que eu mantenho o meu programa de fraude funcionando, né? Como é que eu faço a melhoria contínua dele? Como é que eu garanto que ele se sustente, né? Então, espreme, né, o teu programa de fraude dentro do teu sistema de gestão. Então, promove treinamento de reciclagem constantemente das pessoas, introduz sistemáticas e mecanismos aí para você monitorar os teus controles de mitigação de fraude, para você verificar, né? Mantém os teus registros sempre atualizados, verificando o preenchimento deles, né? Promove aí, né, ou garante uma sistemática de auditoria interna com uma frequência, né, bacana, para que você possa estar avaliando se o negócio está funcionando, se está rodando, né? Garante, né, aí as tuas ações corretivas e as correções, né, mediante as falhas que você enxergar dentro do teu sistema, né, depois de realizar as tuas auditorias, e faz uma análise crítica sobre tudo isso de forma a promover a melhoria contínua, né, do teu programa de fraude em alimentos, tá? Grande abraço, fiquem com Deus, boa noite e até a próxima.